o pregador desta manhã, Senhor, Diácono Elias, ó Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, usa mais uma vez o teu servo nesta manhã para falar em nossos corações. Usa, Senhor, poderosamente mais uma vez nesta manhã e fala conosco. Assim, Senhor, nós te pedimos, assim, Senhor, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Diácono Elias está com a oportunidade de trazermos a palavra do Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria de rever os irmãos e o principal estar na presença de Deus, que foi a oportunidade de estarmos novamente para juntos louvarmos e juntos agradecermos esse Deus, uma vez que nós não merecemos, mas o Senhor a cada manhã nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença e expressarmos com gratidão e louvor a esse Deus que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Foi me dada a oportunidade nesta manhã para trazer a palavra do Senhor, com muito temor e tremor. Eu não sei se é diferente dos irmãos ou é só eu que anteceder a ministrar a palavra do Senhor, fica até sem dormir, e quando começa a chegar um momento de ministrar a palavra, começa as mãos suar, ficar fria, uma coisa que a natureza produz, né, na gente, mas Deus nos deu a oportunidade nesta manhã. Eu louvo a Deus pela vida de cada um nesta manhã. Os irmãos já falaram que poderia estar a igreja cheia, repleta de irmãos, mas muito tem os seus afazeres. Nós não estamos aqui questionando, mas também dá para perceber que ao longo, irmãos, de 24 manhãs de consagração, tem irmãos que não viram nenhuma. Isso é preocupante. Isso mais preocupante ainda é pela vida do pastor. E pastor é isso, é aquilo, mas tomar conta de uma igreja, ser pastorear uma igreja é diferente de pregar o evangelho. Ser pastor é não falar na hora que poderia falar, engolir coisas que você poderia tirar para fora, é chorar, é lamentar, também é alegrar também, porque também é momentos de alegria, mas os últimos dias estão ficando dispersos a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito das coisas sagradas, das coisas que trazem para o nosso crescimento, ao nosso elevo espiritual. Não vim simplesmente um pedido da parte de Deus, na pessoa bendita do servo que antecede nossas vidas. Mas que toda honra e toda glória seja dada na pessoa bendita de Jesus Cristo nesta manhã. Louvado e agradecido é o nome santo de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 14, que a palavra já foi confirmada nesta manhã, irmãos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João 14. Meditar um pouquinho, que é a lição que temos para nós nesta manhã sobre esses versos que vamos ler. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhe preparar o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estais onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus, que o apóstolo, agora já apóstolo, até então discípulo de Jesus, que o Senhor concedeu a esse homem que andou com Jesus a deixar, a escrever esse evangelho, essas palavras de Jesus. Deus poderoso. O pastor leu no oficial aqui, em João, capítulo 2, e a confirmação do evangelho, da palavra de Deus nesta manhã para nós. Aleluia, Jesus. Não se turbe os nossos corações. É verdade. Desde o primeiro milagre de Jesus, nós sabemos, escrito foi este, naquela festa de Caná da Galileia, a transformação de água para o vinho. Foi o primeiro manifesto, o primeiro milagre público de Jesus. Deus. Pode ter outros antes esse, mas esse publicamente foi o primeiro milagre de Jesus. É verdade. O último também milagre de Jesus na terra, nós também sabemos que foi no capítulo 11, onde Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, entre o primeiro e o último, cerca de 3 anos, Jesus fez inúmeros milagres, Jesus fez inúmeras maravilhas, para que nós possamos reverenciar. Aleluia. Mas quando chegamos no capítulo 14, Jesus já na última semana aqui na terra, os discípulos já na vaidade, já com Jesus, andando com Jesus 3 anos praticamente, ele já estava quase que acostumado com os feitos de Jesus, com as maravilhas que Jesus fazia, mas no início, note-se que no início do chamado dos discípulos, Jesus em particular falou para eles que o principal, o propósito de Jesus era vir morrer e salvar aquele que havia perdido, porque nenhum de nós poderia morrer na cruz do Calvário. Deus. Pedro, com seu ímpeto, disse que morreria por Jesus. Jesus o repreendeu naquele momento, que o propósito de Jesus era morrer. Fez muitas maravilhas para que o povo se desse tempo ao arrependimento. E é nos dias de hoje, como na carta também do apóstolo Paulo, apóstolo João, que Jesus não veio porque o arrependimento ainda há tempo para muitos voltares. Apesar das blasfêmias que o mundo tem sobre a palavra, sobre o próprio Deus, mas é um tempo que Deus dá a cada um para que muitos se arrependam da sua vida. Mas no decorrer dos 3 anos com os discípulos, mas Jesus já no último ano, na última semana, Jesus já estava com o coração contrito, coração triste, o coração amargurado, porque era a última semana, era a última estadia de Jesus entre os discípulos antes da morte dele. No capítulo 13 de João, Jesus nos traz uma lição sobre o lava-pés. A eles ali na vaidade, discutindo quem seria o melhor no reino, Jesus diz: se você não tornar como um menino, não será. Aí Jesus começa a cingir seu lombo com a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos, e eles começaram ali a interrogar Jesus, o próprio Pedro, dizendo no sentido que não lavava os pés porque ele não era serviço do mestre, era serviço de servo. E Jesus disse: pois bem, eu sou servo e eu vim fazer o que meu Pai mandou. Eles estavam dispersos porque Jesus fazia maravilhas e prodígios, ressuscitou mortos, curou cegos, aleijados, maravilhas e prodígios Jesus fez, e eles eram vistos oculados, feitos de Jesus nessa estadia, nessa jornada de 3 anos no seu ministério. Eles ficaram alegres. Mas quando chegou a última semana de Jesus ir para o Pai,
Jesus já não falava mais às multidões. Jesus já tirou eles em particular e levou para o monte, no cenário, e começou a instruí-lo a respeito da sua morte, a respeito de pós-morte e pós-ressurreição. E aí eles começaram a ficar perturbados. Eles começaram a ficar aflitos, porque Jesus estava falando as coisas que eles não eram acostumados a ver, ouvir, depois daquela lição do lava-pés. Porque o último milagre foi de ressuscitar Lázaro. Jesus confortou as irmãs de Lázaro, ressuscitou Lázaro e depois foi para Jerusalém. Quando ele subia a Jerusalém, Jesus chorou, porque a paz que entrava em Jerusalém eles não iam reconhecer naquele momento, porque Jesus estava no seu coração afligido, porque estava prestes a morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Até então os discípulos e a multidão já não tinha esse sentido, mas Jesus tirou os discípulos em particular e começou a falar a verdade sobre a sua partida. E eles ficaram tristes. Meu Deus. Note-se que a partir do versículo capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 é uma instrução, uma espécie de despedida de Jesus entre os discípulos, e eles ficaram tristes. Não se turbe o seu coração, porque eles criam em Deus nos 5 livros que Moisés escreveu. Eles criam que Deus fez maravilha no povo, e eles eram o povo escolhido. Eles tinham essa consciência de crer em Deus. Mas quando Jesus disse que o principal era morrer na cruz do Calvário, poderia ser que alguns deles ia sair dúvidas, e creio que saiu dúvidas, tinha dúvidas no seu coração. Como Jesus começou a falar do lava-pés, e sermos humildes e começar a fazer coisas para poder arganhar almas, trazer para o centro. E Jesus também falou que ia ser traído, e alguns deles, entre eles, o trairia ou negaria. Isso mexeu com o ego deles, isso mexeu com as suas estruturas. Eles ficaram entristecidos com essas palavras de Jesus, porque Jesus também estava angustiado, porque Jesus ia fazer a sua maior obra salvífica. Porque Jesus disse, porque já é hora do Pai ser glorificado no Filho. Meu Deus, aleluia. E os discípulos não estavam esperando isso de Jesus. O próprio Judas, que o trairia e morreu sobre isso, tinha com Jesus como um grande político, um grande mestre que ele ia trair para si. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ele colocou isso à mesa, revelou para eles. Então eles entristeceram. Eu creio na minha consciência que era maravilhoso andar com Jesus. Os milagres que Jesus fazia que o homem não poderia fazer. E eles poderiam perguntar para Jesus, Jesus respondia, não está escrito, mas Jesus, algumas questões Jesus respondia, está nas escrituras. Eles se alegravam. Como na passagem na qual eu preguei no último domingo, sobre o mar que estava envolto e eles queriam, e Jesus acalentou aquele povo. Grande é o Senhor, e deu graça, e eles conseguiram sair do outro lado, vitoriosos. Isso era motivo deles se alegrarem. Mas quando Jesus tirou eles em particular, Jesus já não estava falando mais em meio à multidão, porque já estava prestes a ser a pré-morte, porque Jesus ia ser traído, Jesus ia ser negado. Isso foi um baque na vida dos discípulos. Aí Jesus fala para eles no capítulo 14: não se turbe o coração de vocês. Creia em mim, creia em Deus e creia em mim também. Para onde eu estou indo, há muitas moradas. Onde eu vou, há muitos aposentos. Eu vou lá preparar. E quando eu voltar, você vai comigo. Com essa perturbação, com essa aflição, e sendo sentido para nossos dias atuais, é coisas naturais das nossas vidas, do ser humano.
as dívidas, nós afligimos com as angústias, com as tristezas, com as nossas perdas. Isso é um motivo de que isso vai entrando no nosso coração, isso vai deixando isso entrar e vai crescendo, vai tomando uma proporção sem tamanho, sem precedente. Mas o importante é que nós temos que crer em Jesus Cristo, porque Ele diz em suas palavras, que é o próprio Jesus dizendo para o discípulo e também, porque não para nós. Crer em Deus, crer também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar. E esse lugar, meu irmão, já está preparado. Todo dia Jesus prepara um lugar, porque há tempo de arrependimento, há tempo ainda de salvação, há tempo ainda de vidas ser transformadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Jesus está nos céus, à destra de Deus, não sentado, mas Jesus está trabalhando, preparando todo dia um lugar para uma alma, para uma vida. Esse lugar já está preparado para nós, aqueles que creem. E a coisa era tão perturbada dos meus discípulos, que os discípulos já estavam quase que dispersos, já não estavam raciocinando muito bem as falas de Jesus, tanto que já não vê mais fala de Pedro, porque Jesus diz a Pedro que ele ia o trair. Imagina o coração de Pedro, irmão Marquinho, perturbado, porque o iria trair, até então não, mas o iria trair. Judas não mais já tinha sido entregue a Satanás. São coisas da vida que o ser humano, com pequenas coisas, deixa que o coração venha a ser entristecido, um coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de tristeza na alma. Mas nesta manhã, Louvado seja Deus, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dá para nós entendermos essa conversa de Jesus no capítulo 14 sobre essa angústia dos discípulos, porque também nós, nos dias atuais, muitos têm confiado em políticos. Se você for para esse lado, você fica angustiado. Se for para um noticiário, você fica estarrecido com tamanhas notícias que acontecem no meio da sociedade, até no nosso redor, até no nosso próprio bairro, na nossa própria rua, acontecem coisas que você fica perturbado. Mas Jesus, o que está acontecendo são coisas reais da vida, são coisas que parece que é normal, mas não é coisas reais. E isso vai atraindo o nosso coração, vai trazendo para nós, porque o nosso coração não é essa bomba muscular que bate o sangue, que pulsa, sobrepulsa, mas é nossa mente, nosso entendimento, nossas faculdades mentais. Isso tira de nós o foco, que é a presença de Jesus. Não deixamos que essas coisas banais da vida venham nos perturbar. Não deixamos que isso venha trazer, que nós venhamos distanciarmos dos caminhos de Jesus. Os discípulos estavam assim. Depois que Jesus falou essa palavra, eles ficaram dispersos, ficaram tristes, amargurados. 3 anos e meio, eles imaginando as maravilhas que Jesus, agora Jesus vai morrer. O que vai ser de nós depois da estadia, depois da partida de Jesus, que Jesus deixou bem claro que era pouco tempo a estadia de Jesus aqui na terra. Até então pode ser que eles estavam despercebidos, mas coisa, conversa de Jesus. Jesus vai ficar muito tempo para nós. Mas Jesus deixou bem claro que ele ia morrer por um propósito, porque Jesus não chegou de surpresa. Jesus já veio com um projeto já pronto. E os discípulos andando a Jesus muito tempo, Jesus disse para eles: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé tomou a palavra e perguntou para Jesus: mas mostra, Senhor, o caminho para que nós possamos saber. Se não fosse essa palavra de Tomé, não importa muito o que Tomé perguntou para Jesus, mas o que vai importar é que Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser
você por mim. Jesus é o caminho. Que caminho é esse que nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, nesta manhã? É o caminho que vai trazer você a felicidade, apesar que momentânea, mas não é esse caminho. É o caminho que nós estamos falando que vai trazer a prosperidade, a riqueza. Tem esse caminho, mas não é esse caminho do qual Jesus está falando. Ele diz que eu sou o caminho, para nós entendermos bem claro o que é esse caminho. Quando em Gênesis Jesus, Deus, a cada virada do dia descia, aparecia com Adão, ali não existia caminho, porque ele estava lado a lado. Você com seu esposo, ou você com a sua esposa, e vocês para chegar até ela não há caminho para falar. Você fala com ela em qualquer lugar, pelo telefone, porque você, quando o telefone toca, se é a esposa imediatamente atende. E Deus com Adão não tinha caminho. Até o dia que Adão pecou, aí Adão afastou, foi longe da presença de Deus, mas Deus estava lá. Deus chegou, perguntou: Adão, cadê você? Adão não respondeu, estava escondido. Adão se distanciou da presença de Deus. Aí Adão pecou e Deus tirou Adão do jardim do Éden, colocou o anjo lá para proteger o caminho, a árvore da vida. Aí então começou um novo projeto de Deus. Aí Deus começou a abrir um caminho. É por isso, nesse sentido, que Jesus diz que Ele é o caminho. Glória a Jesus. E nesse caminho não há atalhos. Esse caminho ele é reto, ele é estreito na verdade, mas é um caminho que te leva até o trono da graça. Esse caminho, muitos dizem que é espinhoso, é verdade, mas você tem que trilhar esse caminho, porque o seu coração vai ser perturbado, o seu coração vai ser entristecido, o seu coração vai ser angustiado, o seu coração vai sofrer abandono, mas você está no caminho da salvação. Aleluia. É nesse caminho que temos que caminhar, é nesse caminho que temos que prosseguir, porque esse caminho vai levar ao êxito, esse caminho vai me levar à salvação, esse caminho vai levar você ao trono da graça. É por esse caminho, é por Jesus Cristo. Glória a Jesus. Esse é o verdadeiro caminho. É verdade. Ele diz que Ele é um caminho. Ele não diz que Ele era uns caminhos, porque ele fala que Ele é um caminho, tem vários outros caminhos, mas o caminho que te leva à salvação através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz também que Ele é a verdade. Quando ele disse que Ele é a verdade, é a palavra de Deus, nosso irmão Miguel foi bem claro, foi bem feliz na sua colocação, que nós temos que meditar na palavra de Deus. É esse evangelho, essa palavra que transforma pessoas, esse evangelho, essa palavra que vai regenerar almas, porque não há transformação sem esta palavra. Você não vai conseguir andar nesse caminho de Jesus Cristo sem essa verdade. Você vai andar por outros caminhos com mentira, com engano. E esse lado você pode fazer rodopio, você pode alegar e entristecer, mas nesse caminho da verdade, que é Jesus Cristo, você vai encontrar palavras de vida eterna. Aleluia. Louvado, bendito, o nome santo de Jesus. E os discípulos estavam tristes, mas nesse conforto de Jesus, Jesus fortalece os discípulos para que eles tenham um ânimo a continuar, para prosseguir pós-morte e pós-ressurreição de Jesus, porque Jesus vai para o Pai. Eles vão ficar órfãos, não vão ficar órfãos, porque Jesus ia mandar o Consolador, esse Consolador na qual está aqui hoje presente. Louvado seja Deus. Esse Consolador que vai curar as suas feridas, vai aconchegar,
na pessoa bendita de Jesus. Primeiro, o Espírito testifica Jesus Cristo. É verdade. Se ele testifica Jesus Cristo, as outras coisas vêm para te consolar, para te ajudar, para te fortalecer. Louvado seja. E os discípulos, preocupados com essa partida de Jesus, com a morte, eles ficaram dispersos. Tanto que é verdade, e os discípulos foram mortos e ficaram como um martírio. Porque Jesus, mesmo Pedro, Jesus deu o intimato para Pedro, que ele teria uma morte, teria seu fim. Assim, assado, e aconteceu. Todos os outros foram dispersos e teve mortes tristes por causa deste caminho. Eles poderiam criar caminhos diferentes. É verdade. Igual Judas. Mas ele sabia que no final da jornada, no final desse caminho, há coroa para cada um, para mim e para você nesta manhã. Mas Jesus também disse que Ele é a vida. O que é a vida nesse sentido que Jesus está dizendo aos discípulos, especificamente respondendo à resposta à pergunta de Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? Não é simplesmente cheio de dias, pastor. Essa vida não é aqueles que viveu 90 anos. Essa vida não é aqueles que têm 30 anos de evangelho. Essa vida não é aquela vida que tem 50 anos de ministério. Não é essa vida. Essa vida em qual Jesus está falando é vida de experiência com Deus. Jesus disse que nós faríamos maiores obras do que Ele fez. Coisas grandiosas, porque nós temos que ter experiências com Jesus. É essa vida que Jesus está dizendo para os discípulos, que no caminho, a verdade e a vida, é essa vida no qual Jesus está falando para os discípulos e também para nós no dia de hoje. Não é cheio de vida, de dia, de tempo, mas de vida de experiência com Deus. É verdade. Coisas maravilhosas que você já viveu na presença do Senhor. No processo você vai amadurecendo. São vidas, são coisas que vai acontecendo na sua vida, e você vai agarrando vidas e consequentemente vai levar isso para a vida eterna. É nesse sentido que Jesus está dizendo para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É nesse sentido. Deus Santo. Mas Jesus também disse para os discípulos naquele momento que ia deixar um outro e prometeu um outro Consolador, o Espírito Santo. Grande é o Senhor. Eles iam sofrer perseguição. Nosso irmão Miguel disse que nós sofremos perseguição não física, é verdade, mas intelectual, até científica vai vir, porque no fim dos tempos a ciência vai se multiplicar, e você que não tem o sentido de entender o que é isso, você vai ficar para trás. É prova disso que tem pessoas que não conseguem fazer uma transação financeira porque não tem esse contato com a ciência, com a tecnologia, fica para trás. Mas não é nesse sentido. Só nos colocarmos, e pessoas ficam perturbadas com isso, com medo de perder seus bens, perder suas posses. Mas não podemos perturbar o nosso coração com isso. Primeiro nós ficamos os olhos na pessoa bendita de Jesus, caminhamos no caminho santo que é Jesus. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que o Espírito que Jesus prometeu aos discípulos está nesta manhã conosco. E vocês que amam e obedecem os meus mandamentos, e eu direi ao Pai, e Ele dará o outro conselheiro para que está com vocês para sempre. Glória a Jesus. O Espírito da verdade. Não é qualquer Espírito, irmãos. É o Espírito da verdade. A terceira pessoa. Porque no início aqui do capítulo, Jesus falou para eles: vocês creem em Deus. Na história, eles criam na história do qual foram contados por Moisés, os que antecederam, os seus patrícios na fé.
Eles criam em Deus. Mas quando Jesus disse para eles que ele estava partindo, que Jesus ia morrer, foi nesse momento que o coração deles se perturbou, o coração deles entristeceu. Muitos de nós entristecemos também por coisas. Aleluia. Louvado, agradecido é o nome santo de Jesus. Meu Deus, aleluia. Nós desfocamos a nossa fé porque não temos isso, não temos aquilo. Mas nesta manhã Jesus pediu para que eles creem em Deus e também creem nele. Porque nesse sentido eles eram um só. Deus e Jesus eram o próprio Deus, eram uma pessoa só, porque os discípulos teriam que acreditar. Mas eles estavam perturbados com a partida de Jesus, com a última semana, com os últimos milagres, com as últimas horas de Jesus aqui na terra. Coração triste. Mas nessa manhã nós alegramos, porque agora nós entendemos o que Jesus disse para os discípulos. Naquele momento eles não entendiam, mas depois daquela descida de Pentecostes em Atos 2, eles entenderam o que Jesus falou com eles antes da sua morte na cruz. Eles foram cheios da graça, cheios do Espírito Santo, aí o Espírito Santo começou a trabalhar nas suas faculdades mentais, começou a tirar aquelas coisas que eles não entendiam, a fala de Jesus. Agora o Espírito Santo agora está contornando a situação. Agora eles iam entender a perseguição que eles iam sofrer, eles traziam e aceitaram essa perseguição para eles. Mas com Jesus, com o Espírito Santo, que consola, que nos dá o afago, que nos traz alegria. É esse Consolador, esse Espírito da verdade. Mas nós temos que ter cuidado com esse Espírito da verdade. Ele é um Espírito sensível. Ele é um Espírito ciumento. Ele não vai aceitar dividir isso com coisas banais da vida. O próprio Jesus também é ciumento, ele não vai, o Evangelho, a palavra, a verdade, ela é doída, mas ela é necessária para que vai regenerar a alma, vai cicatrizar lacunas que as feridas deixaram pelo engano, pela tristeza, pelo pecado, pela dor, pela perda, pelo egoísmo. O Evangelho, a palavra de Deus, a verdade, e também agora o Espírito Santo que testifica Jesus está na minha e na sua vida, ele é sensível. Não podemos deixar que as coisas pequenininhas tirem o brilho do Espírito Santo em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Parece ser redundante, parece chover no olhado, mas é a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus aos seus discípulos. Ele está dizendo, em outras palavras, continue firmes, apesar das circunstâncias da vida, apesar da tristeza que há em seu coração, apesar das perseguições que há de vir. Meu Deus. Mas continue firme, continue nesse propósito, continue nesse caminho, não desvie desse caminho. Continue na verdade, não fale mentira, não vive no engano, vive na verdade, vive no Evangelho que é transformador, que é o próprio Deus em nossas vidas. Que você vai ter vida e vida com abundância. É a experiência de Deus, é a experiência de Jesus Cristo em nossas vidas. É esse sentido de vida, não é essa vida de 30, 40, 100 e pessoas chegam a ser 120 anos. Não é essa vida que Jesus é a vida eterna. Experiência de vida com Jesus. Muitas pessoas que não são letradas têm uma experiência vasta com Jesus Cristo. Nos seus testemunhos, conta com alegria o que Jesus fez, e isso que é vida. Não é conhecimento, não é cultura, é experiência com Jesus Cristo. E se tornaram uma só coisa, o caminho, a verdade e a vida, está tudo em Jesus Cristo. Ele é central da nossa vida, irmãos. É em Jesus que você vai encontrar a alegria. É em Jesus que você vai encontrar a saúde. É em Jesus que você vai encontrar as prosperidades do seu lar. É em Jesus que você vai encontrar tudo que você possa imaginar. É no caminho, não faltando com a verdade, porque Jesus é a verdade, e na graça
de Deus vai conceder vida e vida com abundância. Oh, maravilha, Deus, aleluia. Não deixe de Jesus por nada, meu irmão, meu irmão. Oh, Deus. Esta é a mensagem de Deus, da parte de Deus nesta manhã para nossas vidas. Louvado seja. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a vida de cada um nesta manhã. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém.